Boa noite. Confira agora as notícias de Minas nesta quinta-feira. Vereadores, 4 deles da cidade de Santa Bárbara, a pouco mais de 100 quilômetros de Belo Horizonte, foram presos hoje na Operação Apolo 13 da Polícia Civil, que cumpriu 22 mandados de busca e apreensão. Milhões de reais foram desviados. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho e o Brasil registra cerca de 700 mil vítimas todo ano. Você sabia que a Carteira Nacional de Habilitação vai ganhar versão eletrônica? Vamos te contar todos os detalhes daqui a pouco. Hoje você viaja conosco para a cidade de Bom Jardim de Minas, endereço de quase 100 cachoeiras e de produção de queijo. Na agenda cultural você confere as dicas para a sua diversão no final de semana. No futebol, o Cruzeiro vence o Palmeiras e avança para as semifinais da Copa do Brasil. Já o Atlético, que entrou em campo com vantagem, foi eliminado pelo Botafogo. E o assunto da conversa com o nosso comentarista Carlos Lindenberg são os incêndios na Serra do Curral. Falta ação do poder público? Esses e outros destaques a partir de agora. 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil nesta quinta-feira na cidade de Santa Bárbara, na Operação Apolo 13, que apura crimes de corrupção, falsificação de documentos e fraude em licitações. O atual presidente da Câmara e o ex-presidente foram presos. Milhões de reais foram desviados. A pacata cidade de Santa Bárbara, localizada a 105 quilômetros de Belo Horizonte, amanheceu movimentada. A notícia da prisão de políticos, funcionários da Câmara de Vereadores e empresários levou vários moradores para a porta da única delegacia do município. Aqui só tem sujeira, toda a vida teve. Eu achei muito bacana, isso já deveria ter acontecido há mais tempo. A gente já vem acompanhando, né? O que é certo, é certo. Deveria começar pela menor cidade do Brasil até chegar lá no Distrito Federal. A ação, que investiga fraude em licitações e outras irregularidades cometidas no Legislativo Municipal, resultou na prisão do atual presidente da Câmara Municipal da cidade, Juarez Camilo Carlos, do PSDB, e do ex, José Ladislau Ramos, do DEM. Vários integrantes desse grupo político, inclusive vereadores, o ex-procurador da Câmara Municipal, eles determinavam que as testemunhas chamadas a depor mentissem e eles também já as orientavam a não aceitar eventual proposta de colaboração premiada. 9 dos 11 vereadores da cidade estão sendo investigados. 4 foram presos durante a operação. Segundo o delegado responsável pelo caso, apesar da rivalidade política, os crimes cometidos pelos políticos na gestão passada continuavam sendo praticados. Isso vem ocorrendo desde 2013. Já existe uma ação penal, vários dos vereadores são réus e mesmo assim, nesse ano de 2017, isso continua ocorrendo. As investigações também apontaram fraudes em diárias de viagem, valores que foram pagos sem que os suspeitos sequer saíssem da cidade. Um dos investigados chegou a receber 100 mil em apenas um ano. Uma chefe de gabinete da gestão passada comprava produtos pessoais em nome da Câmara. As investigações começaram há um ano para apurar fraudes em contratos de aluguel de carro. Hoje demos execução à Operação Apolo 13. Esse nome é em virtude da frustrada missão espacial de comparecimento à Lua, porque um dos contratos investigados na Câmara Municipal de Santa Bárbara é referente ao aluguel de veículos. Através de laudo pericial, constatamos que a distância que poderia ser percorrida, caso esses contratos tivessem sido de fato cumpridos, seria suficiente para o comparecimento na Lua e ainda o retorno de 1/3 do caminho. Foram cumpridos mandados de prisão, de condução coercitiva e de busca e apreensão. Ao todo, 10 pessoas foram presas, uma delas porque portava uma arma. Computadores, documentos e celulares foram apreendidos. O valor total do rombo não foi divulgado. São milhões de reais desviados, já apurados. Contudo, o valor total ainda deve ser melhor esclarecido, já que são dezenas de contratos e devido à ampliação das investigações. As investigações continuam e os presos devem ser levados para o presídio de Barão de Cocais. Os vereadores presos foram afastados do cargo.
Hoje é o Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho. O Brasil ocupa a 4ª posição mundial com a ocorrência de cerca de 700 mil casos por ano. Segundo o especialista, tem trabalhador que não usa proteção porque não gosta da aparência dos equipamentos. Há 22 anos, Saulo se acidentou no trabalho. Ele fabricava móveis, teve os dedos prensados por uma das máquinas. Ficou 6 meses afastado, recebendo pelo INSS. A qualquer momento você perdeu qualquer membro do corpo, tá? Faz falta no seu corpo. E tenho também a fragilidade do meu dedo por ser rígido também. Então tem muitas coisas que eu não tenho sem condições de fazer. Este especialista, que já foi presidente da Associação Nacional de Engenharia em Segurança, reconhece que os maquinários já foram muito arcaicos e a segurança do trabalhador não era prioridade. O Brasil antes morria trabalhador, a cada 20 segundos um trabalhador era acidentado. Foi quando surgiu o curso de Engenharia de Segurança, formando engenheiros e técnicos de segurança. Quando o assunto é acidente de trabalho, o Brasil alcança os primeiros lugares do ranking mundial. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o país ocupa a 4ª posição e tem, em média, anualmente, em torno de 700 mil casos registrados de trabalhadores acidentados durante o expediente. Os impactos dos acidentes de trabalho abrangem vários níveis da sociedade, prejudicando, inclusive, o desenvolvimento financeiro do país. A verba que poderia ser investida em segurança, educação e principalmente saúde acaba sendo destinada ao pagamento de indenizações, seja por afastamento ou por aposentadorias por incapacidade de trabalho. Esta técnica em segurança do trabalho alerta que a conscientização do uso dos chamados EPIs, equipamentos de proteção individual, deve vir da empresa, mas também do trabalhador. Essa divulgação, ela é importante para conscientizar os trabalhadores e as empresas da importância de se cumprir com a legislação de saúde e segurança vigente, com as normas e os procedimentos dentro das empresas. Patrícia chama a atenção para a evolução dos equipamentos e a importância do uso deles. Algumas pessoas ainda têm essa resistência do uso do equipamento, devido à aparência. Mas o mais importante é levar em consideração a proteção. A partir de fevereiro, a Carteira Nacional de Habilitação também será eletrônica. Por meio de um aplicativo para celular, o motorista vai poder apresentar o documento nas fiscalizações. A proposta foi aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito e é considerada segura por especialistas. Muita gente já esqueceu a carteira de motorista e foi parado numa blitz. Mudança de roupa, troca de calça e eu deixei a carteira em casa. Ele não me liberou enquanto eu busquei a carteira. A multa para quem for flagrado dirigindo sem habilitação é de R$ 88,00 e 3 pontos na carteira. Mas a quantidade dessas infrações poderá diminuir a partir de fevereiro, quando o motorista terá a opção de apresentar o documento pelo celular através de um aplicativo. A leitura será feita pelo QR Code ou pelo certificado digital. O celular é mais difícil de esquecer. Quanto mais a gente puder usar o aplicativo para resolver a vida da gente, melhor, A gente poderia resolver de uma forma mais prática e se porventura a gente esquecer o documento em casa, a gente ali no momento já resolveria a questão. O motorista precisará cadastrar e digitar uma senha para ter acesso ao aplicativo no celular. No caso de perda ou roubo do telefone, o bloqueio poderá ser feito pelo site do Denatran. Este especialista em tecnologia considera o sistema seguro. É mais fácil o documento de papel roubado e aí você vai ter mais dificuldades para cancelar o antigo e fazer um novo, comparado com o digital. A carteira de habilitação continuará sendo emitida. O novo sistema também diminui a burocracia e agiliza as fiscalizações. Então a gente ganharia uma quantidade maior de veículos fiscalizados e menos viatura ou menos agentes para fazer as autuações de quem não está portando efetivamente o documento de papel, que é a CNH, mas porta ela no modo digital. Usuários do transporte público municipal de Contagem começaram a pagar mais caro pela passagem desde o início da manhã desta quinta-feira. Quem tem os detalhes é o repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nácia. É isso mesmo. As passagens subiram de R$ 3,70 para R$ 4,05. As empresas que administram os ônibus municipais em Contagem obtiveram autorização da Justiça para esse reajuste. Já a Prefeitura, por meio de nota, disse que não foi ainda informada oficialmente e que vai entrar com um recurso desta decisão judicial, além de multar as empresas que aumentarem
essas passagens. Essa multa, Inácia, pode chegar a 150 vezes o valor da passagem, que por enquanto será de R$ 4,05. Ok, Diogo, obrigada, viu? E depois do intervalo, você viaja conosco para Bom Jardim de Minas, cidade que está na rota de trilheiros que gostam de uma boa caminhada e de cachoeiras. E nós vamos ver também como foram as partidas de Atlético e Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Atlético perdeu no Rio de Janeiro e o Cruzeiro empatou em casa. O destaque agora é a rodada da Copa do Brasil, que ocorreu nessa quarta-feira. O Cruzeiro, eu disse há pouco que ele venceu, não, mas ele venceu direito e ganhou aí o passe para seguir em frente na Copa, porque conseguiu empatar no Mineirão aos 39 minutos do segundo tempo. André Salles não venceu, mas convenceu? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Inácia. Foi aquele empate com gostinho de vitória, né? O Cruzeiro tinha arrancado 3-3 em São Paulo, sofreu o primeiro gol, conseguiu o empate, então, que deu a classificação. O Diogo Ramalho mostra tudo pra gente. O Cruzeiro, que tinha boa vantagem, incendiou a torcida logo no início com esse voleio de Elber. A resposta do Palmeiras veio 4 minutos depois com Roger Guedes. O jogo virou daqueles de lá e cá. Raposa de novo com Thiago Neves. Na sequência, o Porco com Jean. Por último, no primeiro tempo, Ariel Cabral também tentou de longe, sem sucesso. Para a segunda etapa, Cuca colocou Keno no lugar de Guerra. O Palmeiras precisava do gol e nesse lance, se não fosse Murilo... Depois o chute foi do meio da rua. Aí entrou em cena uma daquelas boas histórias do futebol. Diogo Barbosa tentou passar por 2 palmeirenses e perdeu a bola, o que rendeu um escanteio para o Verdão. Na cobrança, Fábio rebateu mal e Keno aproveitou a sobra. 1-0 e o Palmeiras com a mão na vaga. Com isso, o time celeste foi para cima. Arrascaeta entrou no lugar de Elber e bateu forte. Jailson não deu rebote. As investidas da Raposa abriram chance para o contra-ataque da equipe paulista. Egídio perdeu a oportunidade de liquidar o duelo. Até que aos 40 minutos, no ataque do Cruzeiro, os papéis se inverteram. Cruzamento do atacante Alisson pela esquerda. Cabeçada certeira de Diogo Barbosa dentro da área. Aquele que perdeu a bola no lance que originou o gol do Palmeiras. Empate celeste e explosão no Mineirão. A gente precisando do gol, eu corri para a área. O Alisson pôde acertar um bom cruzamento e eu pude acertar a cabeçada. Né? A cabeçada que resultou em gol e resultou na nossa classificação. Eu tenho certeza que agora vamos chegar mais forte ainda para o jogo da semifinal. Um jogo digno de Cruzeiro e Palmeiras em mata-mata. Quando uma torcida já comemorava a classificação, veio um gol aos 40 do segundo tempo e mudou tudo. O Cruzeiro fez valer a vantagem que conquistou fora de casa. Tivemos força, tivemos superação, o torcedor também nos ajudou muito. Nessa hora é o coração que vai para a jogada. Não tem mais muita tática de jogo. E a superação ela vem porque o torcedor ajuda, empurra, como empurrou até o final, acreditou na equipe. Pois é, Inácia, e o rival do Cruzeiro vai sair agora à noite. Tem a partida entre o Atlético Paranaense e o Grêmio. Está muito para o Grêmio, que venceu a primeira por 4-0. E caso confirme essa vaga, seria a mesma semifinal do ano passado, Cruzeiro e Grêmio. Aguardemos. E quem não segue para a semifinal da Copa do Brasil é o Atlético. No Rio de Janeiro, o Botafogo reverteu a vantagem do Galo, vencendo aí por 3-0. André, essa crise no Atlético, chegada de um novo técnico, dá tempo de se reequilibrar para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores? O objetivo é esse, Inácia. E logo após a partida, o Rogério Micali falou exatamente disso, de reerguer o pessoal. A gente está vendo aí os lances da partida. Realmente foi uma partida muito ruim do Atlético. O Atlético mal assustou assim, o adversário, sofreu um gol muito cedo, já poderia ter sofrido o segundo. As jogadas do Botafogo iam saindo, aí já veio o segundo gol no primeiro tempo. E aí o Botafogo continuou superior e num lance matou o jogo realmente no fim da partida. Uma goleada aí que acaba tirando o Atlético da pior maneira possível da Copa do Brasil. Mas ainda tem Libertadores, o resultado é reversível e o Atlético tem que sim se reerguer. Ok, obrigada, André. Até amanhã. Até amanhã. Uma paisagem deslumbrante, pontuada por cachoeiras de tamanhos variados. Bom Jardim de Minas é o local perfeito para quem quer
se aventurar por montanhas e trilhas. A cidade é pacata, tem pouco mais de 9 mil habitantes. Tem turista que vai lá em busca também da qualidade dos queijos. Natureza, sossego, tranquilidade. A cidade é Bom Jardim de Minas, um dos municípios mais bonitos em paisagens naturais. Fica no sul do estado. A cidade tem cerca de 90 cachoeiras, algumas, como esta, com cerca de 70 metros de queda. O turismo por aqui começou há cerca de 8 anos. O Parque do Taboão reúne 3 cachoeiras com fácil acesso. Tem a Cachoeira das Crianças, ideal para meninada por causa da queda pequena e águas rasas e cristalinas. Nosso parque aqui ele é recém-criado, tem 2 anos. E temos 3 cachoeiras, a Cachoeira das Crianças, do Presépio e a do Remanso. Temos gruta, formações rochosas, matas, trilhas. Foi criado há pouco tempo, já está sendo divulgado na internet, já está fazendo a estrutura e estamos começando a receber turistas e a partir do parque estamos desenvolvendo turismo na região. A cachoeira mais visitada é essa aqui. Ela percorre dentro de um cânion e deságua em uma piscina natural. Um lugar paradisíaco na Serra da Mantiqueira. Para chegar até aqui é preciso percorrer uma trilha de aproximadamente 15 minutos. E ao final, a beleza do lugar compensa a caminhada. Lugar muito legal, tem uma fauna e uma flora riquíssima, né? O pessoal que procura mesmo descanso, contemplação com a natureza, lugar bonito é aqui mesmo. Bom Jardim de Minas, com pouco mais de 9 mil habitantes, é um charme à parte. A arquitetura colonial e as praças deixam tudo mais aconchegante. Um dos fatores que mais movimenta a economia da cidade é a produção de queijos. São 50 produtores. Esse laticínio, um dos mais antigos daqui, fabrica em média 4 mil quilos de queijo por dia. Começou há cerca de 80 anos atrás com meu avô e começou ele comprando os queijos da região, dos produtores rurais e revendendo. O queijo daqui conquistou o paladar de moradores de outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo. Sabiam que o 5º maior Cristo do país está em Bom Jardim de Minas? E não é só isso. Vejam só o espetacular pôr do sol daqui. Um levantamento do Corpo de Bombeiros mostra que as ocorrências nas rodovias mineiras envolvendo o transporte de produtos químicos, explosivos ou inflamáveis cresceram 22% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Nós pedimos à nossa repórter Luciana Viana para levantar as principais dicas para orientar motoristas de carros pequenos como agir quando um caminhão carregado com produtos químicos estiver à frente do carro ou atrás. Luciana Viana, boa noite. Quais são os cuidados? Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Primeiro, que esses caminhões que transportam produtos químicos, eles vêm com uma identificação na carroceria. Segundo o Corpo de Bombeiros, caso haja algum acidente, claro, a prioridade é salvar a vida humana. Mas se não houver feridos, a primeira iniciativa é se afastar o máximo possível do local. Sinalizar a via para evitar que outros veículos venham e deem ali de cara, né, e batam naquele caminhão já acidentado ali no local. Agora, se possível, ao ligar para os bombeiros, passar um número que fica na carroceria, identificando exatamente qual é o tipo de produto químico. E isso facilita o trabalho dos bombeiros, Com Vinácia. certeza, e é um alerta importante. Obrigada, Luciana. E veja a seguir, com a estiagem que atinge o estado, aumenta a preocupação com o volume dos reservatórios que abastecem Minas Gerais. E se você ainda não se preparou para o final de semana, depois do intervalo a gente traz dicas culturais para você. Tem muitas opções e não dá para perder. Estamos em meses de estiagem. O clima seco é a situação ideal para a ocorrência de incêndios. E é difícil passar uma semana sem que algum lote vago ou área de mata pegue fogo ou seja alvo de ação criminosa aqui em Belo Horizonte. No último final de semana, um incêndio destruiu uma área de 4 mil metros quadrados na Serra do Curral e assustou muita gente.
Após esse incêndio, o Major Passos, do Corpo de Bombeiros, disse em entrevista à Rádio Band News FM que, abre aspas, são tantas ocorrências nesta época do ano que a corporação tem que escolher quais serão atendidas. De janeiro a junho, já foram registrados 4.225 incêndios aqui em BH e florestais 3.425. Nosso comentarista de assuntos da cidade, Carlos Lindenberg, já está conosco para discutir esse tema. Lindenberg, esse drama, essa questão das estatísticas, é mesmo inevitável? Não, inevitável não, né? Porque deveria ser evitado, né? Porque, na verdade, olha só, vamos pegar o símbolo de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral, né? Todo ano a Serra do Curral pega fogo. É um Deus nos acuda. Agora, você não tem nenhum sistema preventivo. Agora, por exemplo, o pessoal lá da Oncomédia, que é o Hospital Hilton Rocha, vai montar uma brigada de incêndio ali. Mas é pouco, é preciso que o Poder Público Municipal de Belo Horizonte e o de Nova Lima, porque é fronteiriça a serra, né, tomem cuidado para que evite incêndio. Não adianta, olha aí, nós estamos vendo animais aqui, né, aí a vegetação queima, animais morrem, né, espécies às vezes raras morrem também nesse incêndio, e aí fica desse jeito. É possível evitar? É. Desde que haja boa vontade, desde que haja determinação política e desde que haja também o entrosamento entre Nova Lima, Belo Horizonte e outras cidades vizinhas ali que também têm interesse na preservação desse monumento que é a Serra do Curral de Belo Horizonte. E tomara que tenhamos avanços ainda nesse ano, porque a estiagem ainda vem por aí, né? Não, está começando agora. É por isso que tu tem que alertar. O alerta é para ele, nesse sentido. É para evitar incêndio na Serra do Curral. Muito bom. Até semana que vem, Lindenberg. Até semana que vem. E por falar em tempos de estiagem, nós checamos como está o nível dos reservatórios de água que atendem Belo Horizonte e região metropolitana. Segundo dados fornecidos pela Copasa, o sistema Rio Manso apresenta 75% de sua capacidade e Vargem das Flores está com 51%. Por coincidência, esses percentuais são os mesmos registrados antes da crise hídrica em 2014. E segundo o Instituto Climatempo, nos próximos 15 dias não há previsão de chuva para Belo Horizonte. A gente dá agora para você dicas para quem quer aí um final de semana mais animado. Quem tem os detalhes é a Luciana Viana. No cinema, ação em ritmo de fuga. Um jovem motorista que vive fugindo após cometer assaltos comandados pelo chefe dele, mas sem abrir mão do fone de ouvido. Com atuação e direção de Celton Mello, o filme Da Minha Vida. Um drama que aborda conflitos e inexperiências juvenis. No Cine Santa Teresa, mostra de clássicos infantis. As histórias vão de Dumbo e Peter Pan, a Pocahontas e a Noviça Rebelde. Até domingo, de 5 da tarde às 7h30 da noite, entrada de graça. No teatro, ainda para a criançada, a história de 4 animais que se encontram numa estrada e formam um conjunto musical. O amor, o respeito e a amizade são os lemas dos Saltimbancos. Sábado e domingo, às 4 da tarde, no Teatro Estação Cultural. Frida Kahlo, a deusa tijuana, um monólogo inspirado no diário e na obra da artista mexicana no Cine Teatro Brasil Valorec, neste sábado e domingo, às 8 da noite. Com texto de Arnaldo Jabor, a peça Eu Te Amo fala de uma relação virtual efêmera que pode virar um amor verdadeiro. Sexta e sábado, às 9 da noite, no Teatro Bradesco. Nelson Freitas dá um pontapé no mau humor neste sábado, às 9 da noite e domingo, às 7, no Cine Teatro Brasil Valorec. Bombeiros, dos Sinos ao 193. A exposição conta um pouco da história da corporação desde a criação até os dias atuais. No Museu dos Militares Mineiros, Rua Aimorés, 698 funcionários. Terça a sexta, de 9 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, de 9 a 1 da tarde. O FICO, o primeiro Festival de Inverno da Comédia, traz a peça Desculpa, Não Estamos na TV. Sexta, sábado e domingo no Espaço Cultural Imaculada. A cantora Ana Carolina volta à capital mineira para se apresentar no Quilômetro de Vantagens Hall neste sábado às 10 da noite. Programe-se e divirta-se. Se você acompanhou nesta edição alguma reportagem que você queira rever ou então indicar para algum amigo seu, você pode acessar o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Band Minas. Inclusive, você pode assinar o nosso canal e toda vez que ele for atualizado, você recebe uma informação no seu e-mail. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua audiência e conto com você amanhã. Boa noite.